Hoje, senhor presidente, é um dia especial para o servidor público. 28 de outubro é a data em que o servidor público comemora seu dia. No entanto, desde 2007, que está em vigor a Lei 13.893, de 2007, que instituiu a Semana do Servidor Estadual. A lei, sancionada pelo governador Cid Gomes, é oriunda desta Assembleia, por proposição minha, quando era titular da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na redação sucinta da lei, institui-se a Semana do Servidor na última semana de outubro. Muitas atividades alusivas à data têm sido realizadas pelo governo do Estado ao longo desses 6 anos, com o objetivo de discutir e valorizar o papel do servidor público em nossa sociedade. O servidor é a própria continuidade do Estado na sociedade. É a interface através da qual interagem povo e governo. Ao longo da história, os povos vêm se organizando politicamente em territórios definidos e sob o comando de um governo. É na evolução dessa história que surgiram as atuais nações e suas organizações sociais. Da necessidade do desempenho de importantes tarefas de interesse comum, surgiu, ao lado dessa evolução, o que chamamos de serviço público, composto por uma equipe de servidores especializados em suas funções para atender determinadas demandas da sociedade no exercício das ações de governo. À medida que o serviço se aperfeiçoava, mais era exigido e com maior nível de especialização em função das complexidades das reivindicações. O profissionalismo se impôs para que o serviço fosse realizado a contento, de forma a satisfazer o seu público. Para a realização dessas atividades são necessárias pessoas qualificadas para o exercício de variadas funções. Daí o aparecimento do servidor público. O papel desse agente da função pública tem sido fundamentalmente a de zelar pelo bem comum. No caso brasileiro, o servidor público tem uma rica história, com resultados bastante significativos no cumprimento das missões que lhes são atribuídas. Tendo passado por inúmeras reformas, a administração pública vem cada vez mais se profissionalizando, buscando tornar mais eficiente e eficaz a prestação de serviço à sociedade. No bojo dessas reformas, portanto, a figura do servidor público tem sido frequentemente mais prestigiada, em face do papel decisivo que exerce no desenvolvimento do nosso país. Cada dia, nos estados do serviço público, se faz necessária a formação continuada para os servidores, para que ele se atualize, se aperfeiçoe, para desempenhar bem a sua função de ser a continuidade do Estado dentro do povo. Ele vai ser, portanto, uma presença do Estado e vai contribuir cada vez mais para oferecer-lhe um serviço de qualidade. No Estado do Ceará, de forma específica, o servidor público tem se dedicado às ações de interesse coletivo, ao bem comum, nas mais variadas funções públicas, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, na escola, no posto de saúde, na pesquisa, na segurança, na universidade, etc.
nós estamos vendo, senhores deputados, que as manifestações surgidas no Rio de Janeiro, em São Paulo e pelo país afora, o povo pedindo mais educação, pedindo mais saúde, pedindo mais serviço público, ele quer dizer que precisa de mais e mais desse serviço e que eles sejam prestados com qualidade, para atender bem ao povo, e esta, portanto, é a missão do próprio Estado. Verifica-se que, apesar das dificuldades que se colocam em seu caminho, o nosso servidor estadual tem assumido o compromisso de cumprir com os deveres que a legislação lhe impõe, tanto quanto de se conduzir de maneira ética, como atuar com pontualidade e proficiência, como exige sua função. O governador Cid Gomes tem sido atento às demandas do servidor público e com o propósito de reconhecimento de sua atividade relevante. Já no início do seu governo, criou a mesa permanente de negociação entre os diversos representantes dos servidores e a administração estadual, em busca de um consenso para a resolução dos problemas. Muito já foi feito e as portas da administração estão sempre abertas para este diálogo que tem se demonstrado proveitoso. A meu ver, também, desde o primeiro momento em que uma das prioridades retratadas pelo atual governo de buscar uma avaliação permanente, uma avaliação que não quer dizer sanção, mas é trabalhar uma ação proativa entre o próprio servidor e o Estado, contribuindo para que ele se forme, para que ele realmente possa prestar um serviço de qualidade. E, nesse caso, é interessante que o Estado faça um esforço suplementar para dar uma educação continuada em serviço e fora do serviço, para que os nossos profissionais, servidores públicos, possam realmente capacitar-se para melhor desempenhar a sua função daqueles que são os servidores do bem comum, aqueles que estão ali para dar continuidade ao Estado dentro da população. E hoje as administrações têm buscado premiar esses funcionários pelo trabalho bem realizado, para que ele se sinta à vontade e melhor estimulado para o desempenho da sua função. Na condição de servidor público, participei de muitos debates sobre o desempenho e a importância do serviço público como sua correspondente remuneração. Tenho a convicção, e acho que assim pensa a maioria, que quem trabalha mais, quem trabalha melhor, deve ganhar mais. Alcançar isso é uma questão de justiça administrativa. O mérito deve prevalecer sobre qualquer outro critério de ascensão e remuneração do servidor. Deve ser assegurado bônus ou prêmios para quem tem melhor desempenho. Esse é o caminho hoje do Estado moderno, de prestigiar o mérito, buscar com que todos aqueles que se aproximam, que querem participar do governo, que querem ser governo, que eles sejam, portanto, que eles entrem mediante concurso público, não só a nível federal, mas também estadual e, sobretudo, municipal, e que realmente eles participem de uma carreira e que os cargos comissionados sejam diminuídos, para poder fazer com que os próprios funcionários tenham também uma parcela cada vez maior de funções gratificadas, para que eles se sintam à vontade e estimulados no desempenho da sua função de servidor estadual.
Isso serve como emulação para que haja mais qualidade e eficiência no desempenho da função, beneficiando o alvo final do serviço, a população. A forma de exercer a meritocracia começa por um bom sistema de avaliação, numa tentativa de equalização da qualidade do serviço em função de sua recompensa financeira para tornar mais justa esta relação. Portanto, é importante o papel do servidor público, que realmente nós possamos nos deter, refletir para melhorar sempre cada vez mais a sua posição, sabendo que deveria haver uma melhor isonomia entre todos os funcionários do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. É inadmissível a discrepância, a diferença, ainda infelizmente existente no Serviço Público Nacional. Realmente isso merece uma reflexão, e merece um estudo acentuado para melhorar realmente esta situação de igualdade entre todos, aqueles que pertencem às prefeituras, aqueles que pertencem ao Estado federado e aqueles que pertencem ao Estado federal, à União, bem como na distribuição dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não há por que haver discrepância. Aqui mesmo nessa casa, nós temos assistido às vezes à luta com que os funcionários travam para que tenha igualdade entre as várias carreiras do Estado. Deveria realmente mudar cada vez mais e buscar uma certa isonomia entre todos que realmente fazem parte como servidores do Estado do Ceará e do Estado brasileiro. Como falei, a forma de exercer a meritocracia começa por um bom sistema de avaliação. Avaliação não no sentido positivo, negativo, como falei, mas avaliação no sentido positivo, da proação, fazer um trabalho em parceria e melhorar cada vez mais a sua participação. Aos colegas do Serviço Público, nossa homenagem pelo transcurso do seu dia e de sua semana. E deixo aqui sugestão para os diversos sindicatos e associações que congregam os servidores públicos para usar de forma mais apropriada a Semana do Servidor Público do Estado do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente.